E se o Hulk existisse no universo de Naruto? Não como convidado especial, não como um personagem adaptado, mas como ele realmente é nos quadrinhos. Força bruta, raiva sem limites e destruição absoluta. Nesse vídeo vamos colocar dois mundos completamente diferentes em rota de colisão. De um lado, o universo Marvel, onde a força do Hulk cresce infinitamente conforme a sua raiva. E do outro, o mundo ninja de Naruto, onde estratégia, velocidade, chakra e poderes quase divinos definem quem vive e quem morre. Mas afinal, dá para comparar esses universos? Sim, desde que existam regras claras. Aqui o Hulk será analisado por versões e níveis de poder, indo desde as suas formas mais simples até as mais apelonas dos quadrinhos. E ele não enfrentará qualquer inimigo aleatório. Em cada fase de Naruto clássico e Naruto Shippuden, o Hulk será colocado frente a frente com as ameaças mais fortes daquele momento da história. Nada de favoritismo, nada de porque sim, aqui tudo será colocado na balança. E a pergunta que vai guiar toda essa análise é simples. Até onde o Hulk sobreviveria no mundo ninja? Porque quando a raiva encontra o chakra, só um dos dois lados pode continuar de pé. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você curtiu esse tema, desce aqui embaixo, deixa o teu like nesse vídeo para ajudar a divulgar para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse que está por vir. Considera também se tornar um membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas agora, bora para essa análise. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes de jogar o Hulk no mundo ninja, é preciso entender uma coisa fundamental. Não existe apenas um único Hulk. Ao longo dos quadrinhos, Bruce Banner manifestou diferentes versões da criatura, cada uma com seu próprio nível de poder, consciência e limite, ou ausência total dele. Inclusive, outros personagens também puderam alcançar essa transformação e uma espécie de variação de Hulk. O ponto de partida é o Hulk selvagem, o Hulk clássico que a maioria das pessoas conhecem. Essa versão é puro instinto. Quanto mais raiva ele sente, mais forte ele fica, sem um teto definido. Sua resistência é absurda, capaz de suportar ataques que devastariam cidades inteiras, e a sua regeneração permite que ele continue lutando mesmo após sofrer danos extremos. O problema é simples, ele não pensa, falta estratégia, planejamento e controle, o que torna previsível em um mundo onde inteligência e tática fazem total diferença. Em contraste, surge o Hulk cinza, também conhecido como Joy Fixit. Aqui, a força bruta diminui, mas a mente entra em cena. Essa versão é mais fria, calculista e consciente de suas ações. Ele sabe negociar, enganar e usa o ambiente ao seu favor. Embora não alcance os picos de destruição do Hulk selvagem, o seu maior controle emocional pode ser uma vantagem enorme contra inimigos que dependem de erros de adversários. Já o Hulk vermelho segue um caminho diferente. A sua força é constantemente alta, sem depender tanto da escalada da raiva. Além disso, ele é capaz de absorver diferentes formas de energia, o que o torna especialmente perigoso contra usuários de ataques energéticos. Por outro lado, ele não cresce indefinidamente em poder, o que limita o seu desempenho contra ameaças que evoluem durante a batalha. O equilíbrio quase perfeito aparece com o Professor Hulk, não aquele dos filmes da Marvel, mas a versão dos quadrinhos. Essa é a união da força do Hulk com a inteligência de Bruce Banner. Aqui, não existe perda de controle. Ele pensa, analisa, cria estratégias e ainda mantém uma força elevadíssima. É uma versão extremamente perigosa, principalmente em um universo como o de Naruto, onde a leitura de combate e a adaptação são cruciais. Quando chegamos ao Hulk do arco Planeta Hulk, também chamado de Cicatriz Verde, o nível muda completamente. Essa versão passou por guerras, liderou exércitos e enfrentou gladiadores mortais diariamente. O seu combate corpo a corpo é refinado, brutal e eficiente. A força aqui alcança níveis continentais, capaz de destruir vastas regiões com impacto direto, não apenas com ondas de choque. Acima disso,
está o Hulk quebra-mundos. Nesse estágio, a simples presença do Hulk começa a causar tremores globais. Seus passos fazem a Terra tremer, seus golpes alteram o equilíbrio do planeta e a sua raiva atinge níveis catastróficos. Não é mais apenas um monstro furioso, mas uma força da natureza capaz de apagar civilizações inteiras se não for contida. E no topo de tudo isso está o Hulk imortal. Essa versão rompe completamente o conceito de derrota. Ele se regenera de forma praticamente infinita, retorna mesmo após a morte e possui uma força ligada a entidades cósmicas e sobrenaturais. Não importa o quanto seja destruído, o Hulk imortal sempre volta. Eliminar essa versão de forma definitiva é, na prática, impossível. Com esse cenário estabelecido, a pergunta deixa de ser quem é o Hulk e passa a ser muito mais perigosa. Qual dessas versões seria necessária para sobreviver ou dominar o mundo ninja inteiro? O Naruto clássico apresenta um mundo ainda mais contido, onde as batalhas são perigosas mais longe das escalas divinas que viriam depois. É exatamente aqui que o Hulk teria o seu primeiro contato com o universo ninja, e também onde dá para medir se força bruta pura já seria suficiente. No arco do País das Ondas, as maiores ameaças são Zabuza Momochi e Haku. Zabuza é um assassino experiente, mortal no combate corpo a corpo e extremamente letal com a sua névoa assassina. Haku, por sua vez, aposta em velocidade absurda e ataques precisos com gelo. Contra humanos comuns isso é devastador, mas contra o Hulk selvagem o cenário muda completamente. A resistência do Hulk permitiria que ele ignorasse cortes fatais, perfurações e impactos diretos. Mesmo técnicas de gelo ou emboscadas perderiam efeito diante de alguém que continua avançando, não importa o quanto seja ferido. Nesse arco, a pergunta não é se o Hulk venceria, mas se os jutsus teriam qualquer efeito real antes de Zabuza e Haku serem esmagados. Nos exames Chunin, o nível sobe. Aqui surgem adversários como Rock Lee, com os portões internos, e Gaara, parcialmente conectado ao Shokaku. Rock Lee traz uma velocidade que ultrapassa os limites humanos, com golpes capazes de quebrar ossos e destruir o chão. O problema é que velocidade sozinha não vence uma muralha. O Hulk pode até ser atingido várias vezes, mas a sua resistência e regeneração o manteriam de pé. Já Gaara representa uma ameaça mais interessante. A sua areia automática cria uma defesa constante, enquanto ataques esmagadores tentam soterrar o inimigo. Ainda assim, a força bruta crescente do Hulk poderia romper defesas que nunca foram feitas para conter algo que não cansa, não recua e só fica mais forte com a frustração do combate. A invasão de Konoha marca a entrada de um verdadeiro monstro no mundo ninja, Orochimaru. Diferente dos inimigos anteriores, ele não depende apenas de força ou velocidade, mas de imortalidade, técnicas proibidas e manipulação psicológica. Aqui surge um confronto curioso. A regeneração do Hulk rivaliza diretamente com a capacidade de Orochimaru de trocar de corpos e sobreviver a danos fatais. No entanto, o maior ponto de interrogação é o Genjutsu. Técnicas ilusórias poderiam confundir o Hulk, talvez momentaneamente, mas a mente fragmentada do Hulk, somada à sua raiva constante, torna difícil mantê-lo preso em ilusões por muito tempo. A luta deixaria de ser técnica e se tornaria um teste de quem consegue continuar resistindo por mais tempo. Por fim, na missão do resgate do Sasuke, o Hulk enfrentaria o seu primeiro e verdadeiro desafio em grupo, o Quarteto do Som, que apostam em trabalho em equipe, habilidades complementares e transformações amplificadas pelo selo amaldiçoado. Além disso, Sasuke surge com um poder bruto muito acima do normal para aquele momento da história. Ainda assim, para o Hulk selvagem, múltiplos inimigos não são uma desvantagem, são combustível para mais raiva. Cada ataque recebido só aumentaria sua força, tornando a luta cada vez mais desequilibrada. Essa fase levanta a questão final do Naruto clássico. O Hulk atravessaria tudo isso com dificuldades reais ou pisaria nesse arco inteiro apenas com força bruta? E até aqui, a resposta começa a ficar clara. O mundo ninja ainda não está preparado para lidar com um monstro que simplesmente se recusa a cair. Em Naruto Shippuden o jogo muda completamente. As ameaças deixam de ser apenas ninjas habilidosos e passam a atuar em escala de destruição massiva. Aqui,
A força bruta já não resolve tudo sozinha, mas também nunca foi o ponto fraco do Hulk. No resgate do Kazekage, o Hulk teria o seu primeiro contato direto com a Akatsuki. Deidara luta à distância usando explosões capazes de apagar áreas inteiras do mapa contra inimigos comuns. Isso é mortal. Contra o Hulk, a situação é diferente. Explosões podem até lançá-lo longe, causar danos visíveis, mas dificilmente seriam suficientes para derrubá-lo de vez. Cada impacto só alimentaria sua raiva. Já Sasori aposta em algo mais perigoso: veneno. Um único arranhão é suficiente para matar um ninja comum. A questão aqui é crítica. O corpo do Hulk não é humano, e a sua regeneração acelerada, aliada à resistência absurda a toxinas, coloca em dúvida se o veneno teria tempo de agir antes de ser neutralizado pelo próprio organismo do monstro verde. Na supressão da Akatsuki, o confronto fica ainda mais direto. Hidan é imortal, mas frágil fisicamente. Ele precisa de tempo, preparação e rituais para vencer. Contra o Hulk, esse tempo simplesmente não existe. Mesmo que Hidan sobreviva, cada golpe recebido transformaria em nada mais que um corpo sendo arremessado como um projétil frágil. Kakuzu, por outro lado, é mais problemático. Seus múltiplos corações lhe garantem resistência, versatilidade e ataques elementais devastadores. Mas aqui surge uma pergunta incômoda. Quantos corações conseguiriam resistir a golpes capazes de esmagar montanhas? A resposta provavelmente não favorece Kakuzu, especialmente conforme a luta se prolonga e a força do Hulk continua aumentando. Tudo isso, porém, parece pequeno quando chegamos ao ataque de Pen. Pen representa um saldo brutal na escala de poder no universo de Naruto. Shinra Tensei destruiu Konoha inteira em segundos. Agora a pergunta deixa de ser se o Hulk apanha e passa a ser se ele sobrevive. Considerando versões mais avançadas do Hulk, a resposta tende a ser sim. Ele poderia ser lançado quilômetros de distância, soterrado, esmagado e ainda assim levantar. Mas existe outro problema: alcançar Nagato. Pen luta à distância, controla o campo de batalha e usa corpos como extensão de sua vontade. O Hulk precisaria atravessar uma cidade destruída, enfrentar múltiplos corpos ao mesmo tempo e suportar ataques gravitacionais constantes. A boa notícia é que quanto mais o Hulk é impedido de alcançar o seu alvo, mais a sua raiva cresce, e com ela, a sua capacidade de romper qualquer barreira. A partir daqui, uma coisa fica clara: Naruto Shippuden não testa mais se o Hulk é forte o suficiente, mas se o mundo ninja consegue lidar com algo que não pode ser parado à força. A partir da Guerra Ninja, o universo de Naruto abandona qualquer limite humano. O campo de batalha deixa de ser vilas ou florestas e passa a envolver exércitos, bijus e entidades que beiram o divino. É aqui que apenas versões mais avançadas do Hulk conseguem continuar relevantes. Na cúpula dos 5 Kages, a principal ameaça é Sasuke com Mangekyo Sharingan. Seus poderes não são apenas ofensivos, são letais por definição. O Amaterasu queima tudo que toca, chamas que não se apagam. Mas contra o Hulk, a pergunta não é se ele seria atingido, e sim se conseguiria continuar lutando. Dependendo da versão do Hulk, ele poderia literalmente arrancar partes do próprio corpo em chamas e se regenerar em seguida. Já o Susanoo representa uma defesa quase perfeita no mundo ninja, pelo menos contra ninjas. Contra golpes do Hulk, a história muda. A pressão de impactos capazes de rachar continentes, montanhas, colocaria essa armadura espiritual à prova como nunca antes. Na quarta grande guerra ninja, o verdadeiro terror entra em cena: Madara Uchiha e Obito Uchiha. Madara domina o campo de batalha como poucos, misturando ninjutsu, genjutsu e um taijutsu lendário. Mas aqui surge um confronto simbólico. De um lado, técnica refinada ao limite máximo, e do outro, o Hulk quebra-mundos, cuja força não precisa de forma apenas de impacto. Cada golpe do Hulk teria peso suficiente para alterar o terreno inteiro da batalha. A pergunta deixa de ser quem luta melhor e passa a ser quem aguenta permanecer no campo quando o planeta começa a ceder sob os pés. Tudo isso ainda não é o ápice. Quando o 10 Caudas entra em cena e surge em seu Jinchuriki, o nível da guerra ultrapassa qualquer referência anterior. Obito e Madara, como hospedeiros do 10 Caudas, se tornam entidades quase divinas, com controle absurdo de chakra, regeneração extrema e ataques capazes de remodelar
o mundo. É aqui que o Hulk começa a tocar o limite entre o físico e o divino. Versões como o Hulk Quebra-Mundo já não são apenas monstros, são forças da natureza. E versões ainda mais avançadas levantam uma questão perturbadora. Se o Hulk não para de ficar mais forte, ele pode alcançar esse nível divino com o tempo. E mais importante, ele conseguiria ferir algo que foi feito para estar acima dos mortais. A Guerra Ninja deixa claro que o confronto já não é mais entre personagens, mas entre conceitos. Chakra contra força virtualmente infinita. Técnica contra fúria. Deuses contra algo que se recusa a obedecer limite. Se tudo até aqui foi uma escalada, Kaguya Otsutsuki é o teto do universo Naruto. Ela não é apenas a inimiga final, ela está acima do próprio conceito de guerra ninja. Kaguya é a origem do chakra, uma entidade que opera em uma escala verdadeiramente divina, onde força física deixa de ser a principal regra. O seu maior trunfo não é um ataque direto, mas controle absoluto da realidade ao redor. Kaguya manipula dimensões, troca o campo de batalha instantaneamente, isola o inimigo em ambientes hostis e simplesmente remove qualquer vantagem baseada em força bruta. Contra ela não existe terreno favorável, não existe adaptação gradual. Ou você acompanha esse nível ou é descartado. Colocar o Hulk Quebra-Mundo diante da Kaguya é o confronto entre dois extremos. De um lado, força praticamente infinita, capaz de quebrar continentes e abalar o planeta apenas com a presença. Do outro, alguém que não precisa enfrentar essa força diretamente. Kaguya pode evitar o impacto, selar, teleportar ou aprisionar. Nesse cenário, o Hulk Quebra-Mundos pode resistir, pode sobreviver por um tempo, mas dificilmente conseguiria vencer algo que luta fora do plano tradicional. É aqui que entra o Hulk imortal. Diferente de todas as versões anteriores, ele não depende de vitória imediata. Ele morre e volta, é destruído e retorna. A sua existência desafia o próprio conceito de fim. Contra Kaguya, isso muda completamente a dinâmica. Talvez ele não consiga derrotá-la de forma convencional, mas também não pode ser eliminado definitivamente. Cada tentativa de apagá-lo se transforma apenas em mais tempo, mais raiva, mais adaptação. O confronto final deixa a pergunta mais difícil de toda a análise. Força infinita pode superar poderes dimensionais? Kaguya controla o espaço, o tempo e o campo de batalha. O Hulk controla algo ainda mais perigoso, a escalada sem limite. Talvez ele não vença rapidamente, talvez nem vença do jeito tradicional, mas se existe tempo suficiente, se ele continuar voltando, a verdadeira questão não é se o Hulk consegue derrotar Kaguya, é se a Kaguya conseguiria se livrar do Hulk para sempre, antes que fosse tarde demais. Depois de atravessar todo o caminho ninja, a resposta começa a se desenhar com clareza. No Naruto clássico, o Hulk não apenas sobreviveria, ele avançaria sem ser parado. As ameaças desse período simplesmente não possuem poder suficiente para derrubar alguém cuja força só cresce, com a raiva e cuja resistência ignora danos fatais. Aqui, até o Hulk selvagem já seria mais do que o suficiente para atravessar tudo. Em Naruto Shippuden, a história muda, mas não bastante para parar o monstro. Akatsuki representa um desafio real, com habilidades apelativas, imortalidade parcial e ataques de grande escala. Ainda assim, a maioria de seus membros não foi feita para enfrentar algo que não cansa, não sangra como um humano e não cai com ataques decisivos. Versões intermediárias do Hulk já seriam capazes de vencer a Akatsuki, não sem luta, mas de forma consistente. A Guerra Ninja é o verdadeiro divisor de águas. Aqui apenas a força não basta. Madara, Obito e o famoso 10 Caudas operam em um nível quase divino. Para continuar relevante nesse cenário, o Hulk precisaria subir de patamar. Versões como o Hulk Quebra-Mundos deixam de ser exagero e passam a ser necessidade. Ainda assim, a luta deixa de ser sobre dominar e passa a ser sobre resistir e se manter no campo de batalha. Quando chegamos aos deuses do universo Naruto, a resposta já não é simples. Derrotar entidades como Kaguya não é apenas uma questão de força, mas de lidar com poderes que ignoram o plano físico. O Hulk Quebra-Mundos pode enfrentar, ferir, sobreviver por um tempo, mas vencer de forma definitiva. Existe algo que pode impedir, exige algo além. E esse algo além tem nome: Hulk Imortal. Não porque ele seja mais forte em termos absolutos, mas porque ele remove a condição mais importante de qualquer batalha, a derrota final. Se não pode ser eliminado, se sempre retorna, então o confronto muda completamente. O universo Naruto pode até resistir, mas vencer passa a ser questionável. No fim, a resposta é clara. O Hulk atravessa o Naruto clássico, vence a Akatsuki, enfrenta e vence a Guerra Ninja. Nas suas versões definitivas, o Hulk simplesmente se recusa a perder.
Depois de colocar dois universos frente a frente, uma coisa fica evidente. O confronto entre Hulk e Naruto nunca foi apenas sobre quem bate mais forte. Foi sobre limites. Limites de força, de resistência, de poder e de existência. O mundo ninja evolui de ameaças humanas para entidades divinas, enquanto o Hulk evolui de um monstro incontrolável para algo que desafia o próprio conceito de fim. Na minha opinião, o universo de Naruto pode conseguir resistir de alguma forma com muito planejamento, mas vencer o Hulk, isso se torna inviável. Talvez você esteja se perguntando agora, por que você não fez um confronto direto entre Hulk e Naruto? O objetivo desse vídeo é colocar o Hulk nas diferentes fases e níveis de poder de todo o universo de Naruto. E Naruto e Sasuke são praticamente parelhos, então o resultado não seria muito diferente. Talvez Naruto pudesse dar um pouco mais de trabalho, mas o resultado dificilmente mudaria. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? O que você achou dessa análise? E qual é a sua opinião sobre isso tudo? Você acha que o Hulk passa o carro por todo o universo de Naruto? Ou você acha que o mundo ninja pode resistir? Ou até, quem sabe, derrotar esse monstro sem limite? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu e ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. Clique em um desses vídeos que está aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir. Continua maratonando o canal. E a gente se vê no próximo vídeo.